Para quem quer vender na internet, o papel, a importância disso, da imagem, da fotografia. Você se posicionando de maneira intencional ou não, você está posicionado. E você vai ter uma chance só para poder causar uma boa impressão, né? Se ela bater o olho e ela não gostar, você talvez tinha um ótimo produto para oferecer para ela, mas você já não tem mais a chance de poder provar que você era bom. Para quem está começando agora, por onde ela começa, o que você acha que é importante para transparecer mais para esse profissional? E para quem já tem um negócio e que está faturando, o que essa pessoa precisa tentar para passar uma imagem mais profissional? Eu acredito que essa pessoa não pode mudar os valores dela. Diretamente do lado de como, não na imagem que a gente queria pegar a imagem do lago, mas eu estava fazendo uma sessão de fotos com o Muriel e acabou de cair um temporal. A gente veio aqui pro restaurante, estamos gravando hoje essa entrevista. Eu não sei se isso vai sair no meu YouTube ou vai sair no YouTube da Outsider School. O fato é que eu vou fazer hoje uma entrevista com o Muriel Guimarães, que é especialista em foto, videomaker, especialista também em imagem e posicionamento. Ele trabalha com grandes clientes, um desses clientes é o João Mena. Vou bater um papo com ele sobre essa importância da foto, imagem, vídeo para você vender mais, para você vender todos os dias. Muriel, obrigado pelo papo, ter aceitado o convite. Eu estava fotografando agora com o Muriel aqui no Lago de Como, a gente estava no barco, né? Cara, foi o tempo certinho de fazer. Foi só aí a chuva e o temporal. Foi só a gente subir, sair e a gente estava tentando pegar uma imagem do Lago de Como, mas não deu. Mas provavelmente nesse vídeo você vai ver algumas imagens que a gente fez lá. E vou bater um papo com o Muriel para saber dessa importância de imagem, vídeo, no seu posicionamento para você vender todos os dias. Muriel, obrigado pelo convite. Começa se apresentando um pouquinho para quem não te conhece, de onde é que tu veio, o que é que você faz. Conta aí um pouquinho da tua história. Então, meu nome é Muriel Guimarães, eu nasci em Formosa, do lado de Brasília. Joguei futebol até os meus 19 anos e morei no Brasil até os 19 anos. Então a única coisa que eu sabia fazer até os 19 anos era jogar futebol. Quando foi fevereiro de 2016, eu decidi vir embora para a Itália. Decidi largar tudo no Brasil. Mas por que decidiu ir para a Itália? Cara, eu não sei. Quando eu tinha uns 15 anos, eu já tinha um desejo muito forte de ir embora do Brasil. Então eu pensava assim, se até uns 18, 19 anos eu não despencar no futebol, eu vou tentar minha vida fora do Brasil. Então eu tentei para os Estados Unidos, não consegui. Apareceu a oportunidade de vir morar na Itália e aí eu abracei ela e vim sem nada, assim, com a cara e com a coragem total. A família toda ficou no Brasil e aí eu vim pra cá, tava com 19 anos. Cheguei, trabalhei com diversas coisas fora da fotografia, né? Eu fui conhecer a fotografia alguns anos depois. Conheci a minha esposa, Júlia, no terceiro mês que eu tava aqui. No ano de 2017 a gente já se casou. E depois tivemos nosso primeiro filho agora em 2022. Tivemos nossa filha agora um mês atrás. Então já se passaram aí quase 9 anos, né, que eu fiz esse passo de vir morar na Itália. Estou casado há 8 anos com 2 filhos. E no mercado de fotografia eu estou há 5 anos e pouquinho mais ou menos, atuando só como fotógrafo. Tu começou a trabalhar como fotógrafo quando já estava aqui na Itália? Já. Eu tinha trabalhado 4 anos mais ou menos e de várias outras coisas. Eu trabalhei como ajudante de mudança, construção. Depois eu trabalhei 2 anos em uma vinícola. Eu fazia entrega de vinhos, organizava as adegas na casa dos clientes, ali no centro de Roma. Então conheci gente muito potente, políticos e tudo mais. Fiquei 2 anos nesse lugar. Depois eu trabalhei 1 ano e meio mais ou menos como barista. Aí eu fazia café. Barista aqui na Itália trabalha de café, né? Não faz coquetel. Então eu trabalhava em uma cafeteria. E nessa cafeteria eu me despertei a poder sair ali desse mundo, caminho dos ratos ali, dessa opressão. Porque na verdade eu tinha vindo para fora do Brasil não para viver isso, né? Claro que todo mundo tem o seu começo, mas eu sempre fui um cara muito ambicioso, muito sonhador. Então eu sabia que aquilo ali tinha um limite de tempo. E na cafeteria eu comecei a desenhar um plano para poder sair dali. E a fotografia foi o primeiro caminho que eu encontrei. Legal. E eu não sei quando que a gente tirou foto, foi 2022, 2023? 2022. E aí eu tava procurando sobre fotógrafos em Roma, eu acho que era alguma coisa assim, achei alguns perfis, achei o teu perfil lá, e a gente fechou, fez a sessão de fotos lá em Roma. Aí quando eu voltei aqui, agora a gente tá no Lago de Como, e aí fizemos uma nova sessão de fotos aqui, e aí a gente se conheceu através da internet, né? E aí a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, tô com a minha colinha de perguntas, que é: na tua visão, qual que é o papel da imagem para quem vende na internet? Para quem quer vender na internet, qual que é, na tua visão, o papel, né? A importância disso, da imagem, da fotografia, do vídeo, para quem quer vender, seja um infoproduto ou seja uma mentoria na internet? Pensando assim, partindo do meu mercado, que é o mercado da fotografia, eu acredito que é uns 70, 80% do porquê a pessoa vende ou não. Então, aquilo que eu aprendi, que mudou muito a minha visão e que me fez me posicionar de maneira intencional, é que
você se posicionando de maneira intencional ou não, você está posicionado. Então Total. é muito melhor ser intencional naquilo que você está fazendo do que não ser. Porque de qualquer forma as pessoas te olham e te julgam de alguma forma. Então, se você oferece um produto e você quer que esse produto custe mais, se você quer que esse produto tenha um valor mais alto, que as pessoas paguem mais por aquilo que você vende, você precisa demonstrar valor. Então, tem muitas pessoas no mercado da fotografia que são talentosas, que oferecem um bom serviço, mas na hora de vender elas não conseguem transmitir valor. Então as pessoas querem pagar menos e acabam não contratando, ou elas ficam pro resto da vida cobrando a mesma coisa. Então, quando eu entendi que a maior parte da minha venda era através do posicionamento e não a câmera que eu usava, outra coisa que acontece comigo com fotógrafos é focar muito no equipamento, né? Que câmera que acabou de ser lançado e tudo mais. Então eu me desapeguei de tudo isso, né? E comecei a focar na maneira de me comportar na frente dos clientes para poder fechar um evento. E aí comecei a entender o que era realmente posicionamento na prática. Então acho que uns 70% é posicionamento e a técnica fica de escanteio. Isso faz total sentido que o Muriel está falando, porque eu acredito que um funil de vendas, seja qualquer funil de vendas que seja, né, ele é dividido em 3 etapas, que é a isca, a influência e o impulso. Então, isca é você fisgar a atenção do seu cliente. Influência, você influenciar a pessoa para ela mudar uma crença para alguma coisa. Impulso é você fazer ela dar um impulso, seja comprar, se inscrever, fazer qualquer coisa. E onde é que a gente geralmente mexe no funil, né, quando o funil não está indo tão bem? É no começo, que é a parte da isca. E tem tudo a ver com você chamar a atenção do teu cliente, né? O Muriel tá falando que a imagem é 70%, 80%. Por que a imagem é 70%, 80%? Porque é o que as pessoas mais veem. Então quando a pessoa ela chega de cara no teu Instagram, o que ela vai ver? Ela não vai ver a tua aula? Ela vai ver o teu infoproduto? Não, cara, ela vai bater a imagem. Vai bater o olho na foto do teu perfil, bater o olho nas suas primeiras imagens, lá das fotos, dos primeiros conteúdos. E o que você transmitiu ali, ela vai ter como uma verdade absoluta. Até ela entender melhor, um pouco mais sobre quem é você e tal. De tudo isso é que com o Instagram hoje em dia, se a pessoa bater o olho, ela vai conseguir fazer uma leitura do seu comportamento, do seu estilo de vida. Muito rápido. E você vai ter uma chance só para poder causar uma boa impressão, né? Se ela bater o olho e ela não gostar, você talvez tinha um ótimo produto para oferecer para ela, mas você já não tem mais a chance de poder provar que você era bom. Se você tinha um bom produto. Porque ela julgou esteticamente a parte de fora e não gostou. Legal. Tem outra pergunta que eu queria te fazer, legal, porque o Muriel trabalha com várias pessoas, né? Uma das pessoas que o Muriel trabalha também, ele trabalhou durante um bom tempo, a gente vai bater um papo aqui, que é o João Mena, que é muito conhecido também para quem está no digital. Mas ele trabalha com clientes de vários nichos, às vezes, né? De fotografia, de moda, né? De casamento. E aí eu ia te perguntar o seguinte, o que você observa nos clientes que têm resultados consistentes com a imagem? Por exemplo, independente do nicho, as pessoas que mais usam a fotografia, o vídeo de uma forma estratégica, o que eles têm em comum? Eu acredito que essas pessoas são muito intencionais, são muito perfeccionistas e elas entenderam que fotografia e vídeo, principalmente no período que a gente vive, não são gastos, né? Não são luxos, mas são investimentos. Então, às vezes, uma pessoa que trabalha com a sua imagem vem para a Europa, passa 15 dias viajando, se ela não contrata um videomaker e um fotógrafo para poder documentar tudo isso, ela tá perdendo dinheiro. Até te falar, brincando aqui, porque eu tava com o Muriel a gente tava fazendo um passeio de barco e tava fazendo sessão de imagem, né, de foto, vídeo. Aí o Muriel tem vários pacotes, né? Ele falou, cara, tu vai querer isso, vai querer aquilo? Eu falei, cara, vou querer imagem, vou querer vídeo, acho que eu vou querer foto de drone também. E aí, quando eu tava lá voando com o drone, né, e tava passando barcos ao redor e vendo as vilas, eu falei, caramba, já pensou se eu fecho com o Muriel e eu não tivesse fechado a sessão de vídeo e não tivesse fechado a sessão de drone, eu literalmente tinha perdido dinheiro. Porque eu falei, caramba, imagina como ia ficar a imagem aqui de cima. Aí eu tava vendo outras pessoas passando e já tinham investido caro no passeio do barco, porque não é barato. Só pra você ter noção, pra fazer o passeio do barco, para levar o fotógrafo, mais tantos euros. Era obrigatório levar uma garrafa de Prosecco, ou seja, você já... Essa região aqui que o povo é faca. Você investe muito para vir, investe muito no bar. E aí se você trabalha com imagem, com digital, seja o que for, e aí vou fazer o passeio de barco para ter foto de celular, ou seja, ia ser mais caro eu não ter contratado um fotógrafo, não ter contratado o Muriel, ter feito passeio sem nada, do que ter contratado o Muriel, né? E eu quando eu vi vendo os outros barcos passando, veio cair na ficha, né? Eu falei, ainda bem que fechei. Eu vejo isso, as pessoas que entenderam que investir num fotógrafo, num videomaker, talvez num estrategista de conteúdo também, né? Porque não é só a foto e o vídeo postados também de qualquer forma, né? Tem que ter uma estratégia de conteúdo, como mostrar isso, como criar uma narrativa e tudo mais. Mas eu vejo que essas pessoas, elas programam cada passo. Elas programam que tipo de roupa que elas vão vestir, que tipo de tom de voz que elas vão usar nos conteúdos dela.
onde que elas vão fazer as fotos, que tipo de fotógrafo vai acompanhar isso também. Ninguém faz nada por acaso. Quem tem resultado faz as coisas com programação, com foco e também investe nisso porque sabe que vai fazer um resultado no cliente. Antes da entrevista, a gente estava batendo um papo até no barco, né? E tava falando sobre do relacionamento que teve também com o João Mena, que você se aproximou mais dele, né? E aí tu tava falando também que aprendeu bastante, até pra tua própria carreira, né? E aí tem outra pergunta que eu ia te fazer, justamente sobre intencionalidade. Você falou que o João é muito intencional, né? O que você entendeu sobre posicionamento só por estar no mesmo ambiente que caras, por exemplo, como o João Mena? Eu acho que a coisa mais forte que eu entendi foi isso. Foi que, tipo assim, até o momento em que eu não sabia me posicionar, eu era um resultado das circunstâncias à minha volta, né? Eu era um resultado da família em que eu cresci, das decisões que eu tomei, dos relacionamentos que eu criei ao longo da minha vida. Então eu sou um refém daquilo que foi acontecendo. Quando eu entendo que posicionamento existe, ele pode ser feito de maneira estratégica, eu tomo as rédeas da minha vida, né? E eu passo a fazer aquilo que eu faço. Ou seja, o tipo de roupa do vestir, como eu falo, para quem que eu falo, como eu cuido do meu Instagram, como eu cuido do meu site, como eu ofereço o meu produto. Eu passo a fazer tudo isso de maneira intencional. Eu acredito que esse foi o maior ensinamento que eu tive. Eu não sou intencional naquilo que eu faço, enquanto eu sou um resultado das circunstâncias à minha volta que eu não tenho controle algum. Só que aí um dia, conhecendo pessoas como o João, como outros clientes que eu tive esse start. E eu falei, cara, eu não controlo a minha vida. Eu faço uma postagem e eu nem penso para quem que eu tô postando, o que que eu tô fazendo. Eu tiro uma foto, não me preocupo onde eu tô, com as cores e tudo mais. Principalmente na vestimenta também. Eu não me considero um cara que eu me vestia mal, mas eu não me vestia com intencionalidade para atingir o tipo de público e nicho que eu queria atingir. Então, a partir daquele momento ali, minha cabeça explodiu e eu falei, cara, eu posso definir o que que eu vou fazer. Posso definir um estilo de vestimento, um estilo de comunicação, um estilo de fotografia, um estilo de abordagem no meu Instagram para atingir exatamente quem eu quero. Então, enquanto a pessoa é levada pelas circunstâncias, por aquilo que gira em torno da vida dela e ela não toma o controle da vida dela, ela não tem os resultados que ela desejaria, né? Ela vai depender da sorte. Agora, quando ela toma o controle das atitudes e do posicionamento dela, ela passa a ter os resultados que ela deseja. Isso é batata, é matemática. Eu, com poucas mudanças que eu fui fazendo na minha vida, eu comecei a ter o tipo de clientela que eu desejava ter. Comecei a reduzir muito a minha agenda, que era algo que eu queria fazer pelo fato de ter esposa, filhos e tudo mais, né? E comecei a ganhar muito mais. Eu passei a trabalhar menos, de maneira mais estratégica e ganhar mais, a partir dessas pequenas mudanças que eu fui fazendo ali. Legal. E tem muita gente que acha, né, que você se posicionar ou parecer profissional, pode ser que você acabe transparecendo a imagem que você não é. E, né, putz, às vezes tem pessoas que têm medo de parecer ser forçado, ou que é uma coisa na vida pessoal e na internet quer transparecer uma coisa que é diferente, que na verdade. Eu vou te fazer outra pergunta que é: tem alguma coisa que você acha que as pessoas erram feio ao tentar parecer mais profissional? Tipo, você tenta parecer mais profissional e quando você vê, cara, desconectou e não ficou legal. O que você acha que mais acontece? As pessoas tentam parecer mais profissional e acaba perdendo a mão. Eu acredito que, tipo assim, a mudança, ela começa de dentro para fora. Se ela começar de fora, pode ser que a pessoa ere. Então, não é só estética. Não é só colocar uma boa roupa, não é só falar com a voz mais firme ou entender o que você tem que falar para poder vender algo. Eu acredito que a mudança real, para que essa pessoa não seja notada como uma pessoa falsa, é que essa mudança comece de dentro, né? Então, algo que aconteceu comigo foi que eu comecei a me interessar por coisas de valor que também os meus clientes se interessavam. Uma dessas coisas, por exemplo, que eu virei até muito fanático foi sobre relojoaria. Eu comecei a me interessar muito sobre... eu vou adendo sobre o relógio. Isso aqui é um Cartier? Sim, o Santos. Ó, tá com o Cartier Santos, lindo inclusive, você dá pra ver Coloca mais pra frente, não sei se dá pra ver, mas aí, ó. Eu tô com o Omega Constellation, que é um vintage também, já te bati no olho. E eu comecei a gostar bastante também sobre relógios. E é muito engraçado essa questão sobre relógios, né? Essa interessa sobre algumas coisas. Que, no caso, por exemplo, de relógios, né? O relógio, ele já meio que te posiciona. E se você tá com relógio vintage, com relógio legal, o cara já sabe que, poxa, esse cara tem resultado. Sim. É uma imagem que você passa sem você precisar falar muito, né? Então, assim, a pessoa já passa algum posicionamento, principalmente para quem já conhece, né? Sim. E não é necessariamente, às vezes, sobre você comprar coisas caras. Por exemplo,
um Santos, um Omega Constellation, né? Existem outros relógios muito mais caros, que às vezes nem são tão elegantes como esses dois relógios, mas quem gosta de relógio, quem entende, já sabe, o cara é um estilo mais clássico, o cara tá com um relógio, né, que não é vintage, mas tem um estilo mais clássico. Opa, esse relógio aqui é vintage, ele deve ter comprado em algum outro lugar. Ele se interessa tanto a ponto de relógio para ir buscar um relógio vintage. Então são alguns elementos que vão passando essa... Por exemplo, eu gosto que um fato que aconteceu quando eu fui para Dubai agora, e eu fui 2 vezes para Dubai, fiquei 10 dias trabalhando com uns clientes lá do mercado imobiliário. E aí eu tava com uma pessoa que estava me assessorando, digamos assim, para atender esses clientes, né? E esse cara, ele acreditava ser muito bem posicionado no mercado e tudo mais. Mas ele não entendia de algumas coisas que os clientes dele gostavam. Então um dia a gente estava no almoço com um dos clientes dele ali. E aí a gente conversa bem, e eu tava meio de canto assim, né? Porque eu era só o videomaker que tava ali. E aí eles conversando e tudo. E aí, do nada, assim, no meio do assunto, eu olhei pro cliente dele e falei: por que você escolheu, como um empresário de sucesso, comprar um GG Leputra reverso e não um Rolex que todo mundo conhece? E aí o cara olhou pra mim. De forma diferente. O cara assustou, a mesa parou e ele falou: como é que você sabe qual que é meu relógio? Eu falei: não, conheço o GG Leputra, esse modelo seu é o Dual Face reverso e atrás é Skeleton. Aí o cara virou assim e era exatamente o modelo. Aí ele falou: como é que você entende disso? E aí eu comecei a contar a história do relógio do cara pra ele não conhecia. Ele só tinha comprado, porque tinha uma ligação com o pai dele, algo assim. Toda a atmosfera da mesa mudou e o foco da conversa mudou pra mim. Então, por entender sobre aquele relógio daquele cara, eu tinha um espaço na mente das pessoas, foi aquilo que eu falei antes, pra poder falar o que eu quisesse ali. Então, às vezes, algumas coisas se escondem nos detalhes. Então eu comecei a estudar sobre relevaria, sobre alfaiataria. Algo que o João Mena, por exemplo, me perguntou. Ele falou: cara, você tá aqui no centro da alfaiataria mundial, na Itália, como que você... Ele falou pra mim: você já fez um terno sob medida? Eu falei: cara, eu não uso terno. Ele falou: como assim? E aí eu fui em uma loja e comprei meu primeiro terno. E quando eu coloquei o terno, eu falei: cara, eu sou muito burro, por que eu nunca usei, né? Então eu fui descobrindo coisas que eu gostava, e aos poucos eu fui mudando. Conforme isso acontecer dentro de mim, foi externalizando também. Isso não quer dizer que eu vou usar terno. Sim, a qualquer momento, né? A gente tava aqui, um calor de sei lá quantos graus, então não é sobre ser falso, fazer uma imagem que não existe, mas é sobre gerar valor dentro de você, entender sobre assuntos de valor e que outras pessoas também dão valor, e consequentemente o seu externo vai mudar também, né? Isso vai ficar evidente. E aí o que eu ia te fazer agora é 2 perguntas. Vamos dividir ela em 2 perguntas. Para quem está começando agora e para quem já tem um negócio, já está se posicionando, né, na internet. Para quem está começando agora, o que essa pessoa ela tem pouca estrutura? Por onde ela começa? O que você acha que é importante para ela transparecer mais para esse profissional? E para quem já está, né, já tem um negócio, já se posiciona, já ganha dinheiro na internet, o que ela tem que atentar? Então vamos pensar nesses 2 públicos, né, que pode estar assistindo esse vídeo. Tá começando agora, não tem estrutura, talvez não consiga ir pro Lago de Como, tirar foto. Como que eu faço para passar a imagem mais profissional? O que eu tenho que me atentar? A qualidade é câmera, é foto, é imagem, o que é? E para quem já tem um negócio, que já está faturando, o que essa pessoa tem que se atentar para passar uma imagem mais profissional? Bom, eu acredito que primeiramente, se essa pessoa não consegue fazer coisas materiais, ou por exemplo contratar um videomaker, tudo mais, ela precisa começar a mudar a mentalidade dela. Então ela precisa começar a estudar como se posicionar melhor, como crescer, porque eu acredito profundamente que se o nosso interno muda, o nosso exterior ele muda automaticamente com o tempo. Então talvez a gente quer logo de começo mudar tudo que está à nossa volta sem mudar o nosso interior, né? Então se a pessoa não tem acesso ainda, ela começa a mudar o seu interior, sua mentalidade, e aos pouquinhos ela vai investindo naquilo que ela pode. Se ela não tem uma câmera para gravar conteúdo, ela grava com o celular. Ah, mas eu não tenho um iPhone que grava em 4K, grava do celular que você tem. Vai chegar um momento que você vai conseguir ter um outro celular, e aí você vai poder gravar. Outra coisa, esperar um momento certo para poder fazer as coisas. E nunca chega, né? E nunca chega. Eu tava começando isso aí quando eu tava começando a gravar os vídeos para YouTube. Eu tava lá no Museu do Louvre recentemente, eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, se é no meu canal, ou no canal do Outsider que a gente vai gravar podcast, né? Eu tava gravando. Cara, eu até compartilhei esse insight de que começar errado é melhor que começar certo. Sim. Porque, cara, quem quer começar certo, não começa. Não começa nunca. E quem começa errado, melhora o processo, né? E às vezes você, não, tem que ter um cenário perfeito, a imagem perfeita. Cara, nunca vai ter.
Eu tava gravando os vídeos ali, putz, será que poderia ficar melhor desse formato? Será que essa entrevista poderia ficar melhor? Não sei, mas daqui a 2, 3 anos, provavelmente, eu vou voltar aqui pra Itália, eu vou gravar um outro vídeo com o Muriel que vai estar bem melhor do que esse, mas o fato de a gente ter parado aqui, nesse temporal, nesse ângulo do jeito que tava, né, já mostra que era o que dava pra fazer. É, o que dava pra fazer. Se a gente fosse olhar com perfeccionismo, querer um cenário... Talvez eu estivesse gravando, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei na fotografia com um canal no YouTube. E eu gravava na época com o iPhone 8. Então eu gravava ali com o tripézinho. Quando eu comecei a gravar esses vlogs agora, eu cheguei aqui em Paris e falei, vou atrás dessa câmera que eu tô gravando agora, na DJI. Cara, eu cheguei e era um feriado nacional, tava tudo fechado. Em Paris, eu quero saber, eu peguei meu iPhone, galera, começando aqui o vlog, tô gravando do iPhone mesmo, porque eu não sei quando vai ter DJI, talvez esse vídeo mude, mas eu vou gravar daqui. Eu comecei a gravar. No outro dia, eu achei essa câmera, troquei por ela e fui. Mas aí, às vezes, você fica esperando o momento perfeito, a câmera perfeita, o que for, cara, não chega. E se você for parar pra avaliar, tem coisas que você já pode fazer. Total, sempre tem. Ah, eu quero gravar vídeos com um cenário incrível, perfeito. Tá, mas e o conteúdo? Você já preparou o conteúdo? Tô pensando no roteiro. Conteúdo. Já pensou no roteiro? Então prepara o roteiro e grava com a câmera ruim, entre aspas. Porque se o conteúdo for bom, já vai alcançar algumas pessoas. Depois você melhora a estética. É só pensar no caso do Whindersson Nunes, né? No próprio Whindersson Nunes, né? Ele ali fazia parte do posicionamento dele, mas a qualidade, vamos pensar assim, estética, o que estava em jogo ali? Era o conteúdo, né? Se ele fosse esperar ter dinheiro para poder fazer um vídeo viral ou fazer um show num teatro para milhares de pessoas, ele não faria nunca. Ele começou gravando com a GoProzinho, a versão 2, eu acho, se não me engano. Então é importante começar. E algumas pessoas que já estão no mercado, eu acredito que elas, para esse tipo de pessoa, que eles já construíram um público ali, né? Tem pessoas que se relacionam com ele e tudo mais. Eu acredito que essa pessoa não pode mudar os valores dela. É algo que eu vejo que algumas pessoas mudam. Ela constrói uma comunidade, as pessoas passam a seguir ela, gostam, consomem daquilo que ela vende, e aí chega um certo momento que essa pessoa muda. Por quê? Porque talvez ela criou um personagem, ou talvez no meio do caminho ela realmente mudou. Então ela tem que se atentar a isso, ela tem que manter os princípios e valores pelos quais ela começou. Eu, por exemplo, quando eu comecei no YouTube, tem pessoas que me acompanham até hoje, que eu já cheguei a fotografar, que foram meus primeiros inscritos no YouTube, que sabem que eu naquela época ainda não era um fotógrafo e tudo mais, mas essas pessoas me acompanharam, viram a sinceridade e o fato de que eu não mudei como pessoa, né? Claro que a gente evolui como profissional e tudo mais, mas meus princípios e valores continuaram os mesmos, então essas pessoas continuam se identificando comigo. Agora, se do nada eu mudar, começar a falar besteira, não sei, de alguma forma, deixar de ser quem eu sou, eu tenho certeza que esse público se afasta, consequentemente eu não vendo, consequentemente eu não tenho resultado. Então, às vezes, para algumas pessoas é mais demorado, para outras é mais rápido crescer e chegar no patamar mais alto, mas o difícil depois é se manter. Notei. Isso que o Muriel falou é muito importante, né? Dessa questão de você sempre fiel aos seus valores, isso não quer dizer que você pode mudar o teu posicionamento, né? Ajustar. Mas essa questão dessa constância no posicionamento é o que vai fazer uma imagem que realmente vende, né? Algumas pessoas me perguntam, lembro que algumas pessoas quando entravam dentro dos nossos programas de aceleração, mentorias, elas falavam assim, por que você entrou na mentoria? Elas falavam, por conta de um stories que o Bruno publicou dizendo assim, você já vendeu hoje? Aí eu queria vender. Aí eu falei, caramba, né? Por causa do stories. E aí eu fui ver há quanto tempo que eu falava isso. Cara, desde 2020, 2021 eu comecei a falar isso. E havia massivamente falando todos os dias. Aí hoje tem livro, que é esse nome, mas só qualquer ponto. Talvez eu não mudei. Vendido aquele dia, mas você falava, e aí, já vendeu hoje? Só fazia a enquete. Você já vendeu hoje? Então é o fato do quê? De não mudar os valores, de ser perene, né? E o tempo, quanto mais você massifica aquilo ali na cabeça das pessoas, mais as pessoas lembram. E aí se isso está alinhado com a imagem que você quer, né? Que é o que a gente conversou aqui, aí sim vai transparecer de fato como é que você quer se posicionar. Gabriel, obrigado pelo papo. Obrigado você. Acho que foi melhor que eu estava esperando aqui. A gente estava querendo pegar outro ângulo, né? Mas deu tudo certo e foi bom ter esse papo, que é a primeira entrevista que eu tô gravando, olha só, por esse canal. Eu nem sei qual canal que ele vai sair, ainda vou decidir qual que é, mas eu ia fotografar com o Muriel e eu falei, cara, vamos depois da sessão de fotos fazer uma entrevista. Ele topou, a gente parou aqui no restaurante, pediu um café, gravou e foi bem produtivo. Eu mesmo tive vários insights aqui que eu posso aplicar para mim. Espero que você que está assistindo esse conteúdo também aí, seja no YouTube, ou até quem sabe no Spotify, tenha tido insights. E aí, deixa um recado final e para quem quer te conhecer também, como é que pode conhecer um pouco mais do teu trabalho? Então, meu perfil no Instagram é Muriel G. Guimarães, lá eu posto meus trabalhos, posto também um pouco da minha vida pessoal, né? Família, filhos e tudo mais.
E se eu posso deixar uma mensagem seja intencional no que você está fazendo. Talvez você não tenha ainda os resultados que você quer ter, mas você pode começar a construir posicionamento, o tipo de comportamento com intencionalidade que vai te levar 100% de certeza a ter os resultados que você espera. Mas você tem que ser intencional. Se você se deixar levar pela massa, aí não posso garantir seus resultados. De verdade. Em breve, novos conteúdos, novas entrevistas aqui no canal, aqui no Spotify. E se você quer entender como é que você pode construir um negócio digital, vender todos os dias, logo aqui na descrição desse conteúdo, desse podcast, vai ter o link da nossa escola, que é a Outsider School, onde a gente tem programas de aceleração e de implementação para infoprodutores e mentores que querem vender todos os dias. Vê algum lugar aqui que vai ter o link para saber mais dos nossos treinamentos e até o próximo conteúdo.